Conversa com o especialista. Hoje iremos falar de DTM, a disfunção temporomandibular. Convidados, José de Freitas e Marcelo Terreiro. Apresentação, Adilson Moura. Olá, amigos do portal MKN. Nós estamos hoje ao vivo, transmitindo aqui o nosso mais novo projeto, o projeto do podcast. E vamos começar com dois profissionais da área de fisioterapia. Eu não vou me alongar muito na apresentação, vou pedir que eles se apresentem, né? Porque o currículo desses homens aqui é brincadeira, meu amigo. Então, eu tenho aqui na minha direita José de Freitas e tenho na minha esquerda o Marcelo Terreira. Vamos começar com o José. José, você pode se apresentar para a gente, falar do seu projeto, como é que está as suas intenções? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, Adilson. É uma honra estar aqui do lado do Marcelo, que o Marcelo é a maior referência que nós temos aí no Brasil hoje de DTM, né? A gente vai falar muito dessa área. E eu sou uma pessoa nova, né? Porém, 5 anos aí de formado. Eu busco sempre estar entregando o melhor, né, para os meus clientes. E trazer o Marcelo para Manaus é um desses motivos, para a gente estar sempre entregando mais para a população, estar sempre entregando mais para esses profissionais. E comecei na fisioterapia muito cedo, né? Depois vou contar um pouco aqui da minha história, mas foi uma história bem interessante, o porquê que a fisioterapia me escolheu, né? Sempre falo isso, o porquê que a fisioterapia me escolheu. Mas eu espero estar somando aqui com tudo isso que a gente vai falar com vocês hoje, não vou me alongar tanto também, e passo a bola aí para o Marcelo. Bem, Marcelo, você pode nos fazer aí um breve resumo aí, quem é o Marcelo, né? Qual a trajetória do Marcelo? Bom, antes de eu fazer esse resumo, eu quero primeiro agradecer ao José por ter me trazido aqui para Manaus. Realmente está sendo uma experiência incrível, né? Eu tenho certeza que depois do nosso curso vai ser uma experiência muito melhor. E agradecer também a você pela oportunidade de estar aqui hoje, de estar nesse podcast. Enfim, quem sou eu? Né? Eu sou um cara simples, um cara que começou também na carreira muito cedo, um cara que sempre foi idealista da profissão, né, queria ver sempre o melhor, nunca tive essa ambição de querer ganhar dinheiro, que nem os colegas tinham, não, eu queria fazer o melhor, meu objetivo era fazer o melhor, era transformar vidas, esse era o meu foco. E aí foi que eu comecei a estudar, depois de formado, né, eu passei em 2 concursos públicos para 2 municípios e comecei a trabalhar com dentistas, né, no centro de especialidades odontológicas, porque tinha o centro de fisioterapia e o centro de odontologia do lado. Onde isso em 2000, eu sou formado há pouquíssimo tempo, né, 24 anos, onde em 2000 eu tinha 1 ano e meio de formado, um dentista falou para mim assim, rapaz, eu estou precisando de alguém para me ajudar aqui com os pacientes de disfunção temporomandibular. Eu fiz mestrado fora do país, e lá é super valorizada a fisioterapia nessa área. Eu falei, rapaz, é mesmo? Eu não tinha nem pensado pela minha cabeça de mexer com disfunções tempomandibulares, né? Que é o nosso tema hoje. E aí foi que ele falou, olha, eu não tinha muita coisa, tentei ler ver alguma literatura a respeito e comecei a atender bem, ainda tímido, esses pacientes. Comecei a fazer algumas formações na área de odontologia, que não tinham formações na área de fisioterapia, e aí foi que comecei a ver resultados incríveis com esses pacientes de disfunção temporomandibular, com a nossa intervenção, mesmo com dúvidas, a gente fez um trabalho magnífico, a ponto de eu ser convidado no ano seguinte a dar aula na faculdade de odontologia, né, como professor convidado. Foi aí que eu comecei minha vida também de docente, dando aula na faculdade de odontologia, né, para dentistas na pós-graduação de cirurgia bucomaxilofacial, com dentistas com mais de 20 anos de formado. Então você vê o que eu encarei, um fisioterapeuta, e daí começou a carreira também, além da parte de atendimento, de assistência a esses pacientes, também a parte de pós-graduação, de lecionar na pós-graduação de odontologia, e depois começaram a ter convites também para lecionar em cursos dessa área, começar a ensinar fisioterapeutas nessa área, e aí eu comecei também a ensinar, e depois de um tempo,
ensinando, eu comecei a escrever, porque eu precisava de escrever coisas para os colegas entenderem, né, como era o atendimento à fisioterapia nessa área. E aí foi que eu resolvi escrever meu primeiro livro, né? E aí escrevi o primeiro livro, né, que foi o Terapia Manual das Disfunções da TM, da editora Rubio. Eu escrevi o primeiro livro e 2 anos depois eu editei, eu lancei esse livro, né? Publiquei esse livro, foi publicado esse livro. E foi daí que começou a Marcelo Tenreiro ser conhecido não só no universo do interior do Rio de Janeiro, onde eu comecei as minhas atividades profissionais, depois eu fui para a cidade do Rio de Janeiro, mas para ser conhecido nacionalmente foi depois que meu livro virou, vamos dizer, a pessoa fala, seu livro virou best-seller. Talvez sim, talvez tenha virado, porque foi um livro que realmente me destacou. E foi assim, virou uma referência na área, na época, e até hoje, final de semana eu estava dando aula, uma aluna falou assim, rapaz, o seu livro, quando eu leio, eu escuto você falando, eu escuto você ensinando a gente DTM, e mesmo na época, quando eu não tinha curso nenhum, eu conseguia só com o livro, eu conseguia ter resultados incríveis com meus pacientes, só lendo o livro, né? Então, acho que esse livro foi o que me destacou mesmo no mercado de trabalho, e fui ser conhecido nacionalmente quando o livro foi mais difundido, né? Circulou mais no mercado. Isso. É um trabalho feito com amor, com dedicação, feito com detalhes, né? Foi muito. Você muito faz detalhe. uma coisa realmente para que outras pessoas entendam. Exatamente. Não simplesmente para preencher um ego e dizer eu tenho um livro. Mas você faz uma coisa para que realmente ajude a sociedade. Como você falou, você tem trabalhos sociais, então é outra visão. Foi. Bem, sem dúvida. Eu quero perguntar aqui para o José de Freitas agora. José, por que você escolheu a fisioterapia? O que te levou para esse caminho? Cara, então, na verdade eu não escolhi a fisioterapia, né? A fisioterapia me escolheu. É uma história bem interessante aí, em 2008. A Dilson conhece muito bem. Então, em 2008 eu tinha prestado concurso para vestibular na UEA, de tecnólogo em engenharia naval, e passei, e aí faltando menos de uma semana para apresentar a documentação e se inscrever na universidade, eu sofri um acidente de moto. Acidente grave, com fratura exposta, perca contínua de osso de mais de 10 centímetros. E passei muito tempo na fisioterapia. Passei mais de 2 anos fazendo fisioterapia. E foi aí que ela me escolheu. Foi aí que eu falei que eu queria trabalhar com fisioterapia. Eu queria reabilitar pessoas da mesma forma que os profissionais que cuidaram de mim conseguiram me reabilitar. Então foi dessa forma que a fisioterapia apareceu na minha vida. Então eu falo que ela me escolheu. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, e se alguém perguntasse de mim, você tem direito a voltar atrás e escolher que esse acidente nunca tivesse acontecido. E eu escolheria fazer tudo de novo, porque foi aquele acidente que me trouxe até aqui nessa mesa hoje. Pô, legal. História de vida, né? História de humanidade. Porque às vezes a pessoa vê você com sucesso, vê você conquistando espaço no mercado de trabalho e pensa que tudo foi fácil. E não é. As pessoas não querem passar pelo processo, né? Não querem ter dificuldades. E são as dificuldades que nos fortalecem, né? Que faz de nós pessoas melhores, né? Preparar para o futuro. Marcelo, quero perguntar para ti. Quais foram as tuas maiores dificuldades no início da tua profissão? Rapaz, a fisioterapia era uma carreira completamente desvalorizada na época que eu fiz. Completamente desvalorizada. Eu escutei muito essa brincadeira. Você é fisioterapeuta, você é massagista de nível superior. Tipo de brincadeira que doía, né? Doía. E realmente, assim, era uma profissão com muita coisa empírica, né? Você não tinha uma ciência como tem hoje. Hoje você tem ciência na fisioterapia. Você, para encontrar um mestre ou um doutor na fisioterapia, era uma coisa raríssima. Hoje você tem aos montes aí, fazendo pesquisas reconhecidas internacionalmente, né? Então, a fisioterapia, ela mudou da água para o vinho. Então, hoje eu recomendo, hoje eu falo para uma filha minha, para um filho meu, faça. Eu não recomendaria para minha filha quando eu me formei, de jeito nenhum. O negócio era complicado para você fazer dinheiro, para você conseguir ganhar dinheiro, sustentar a tua família.
poder ter um padrão de vida bacana. Hoje não, hoje você tem uma profissão valorizada, uma profissão respeitada, uma profissão que tem ciência, né? Mas aí tem tanto fisioterapeuta ganhando pouco, ou que não tem um padrão de vida que... Gente, uma vez eu quis largar a faculdade, inclusive eu larguei, né? Era a próxima pergunta. Isso era outro assunto, inclusive larguei, né? Mas aí uma vez eu estava chateado, porque eu via todo mundo reclamar daquela profissão. Eu, como estudante, já via as pessoas reclamando, falei assim, cara, você não vai ter, não tem futuro, né? E aí, eu sempre quis ser muito militar, eu falei, vou acabar caindo para esse lado militar, vou largar essa profissão, vou para o militarismo, porque eu vou ter o meu salário certo, gosto do negócio, sou filho de militar, enfim. Aí, um amigo meu falou, eu falei assim, rapaz, essa profissão é difícil, cara, todo mundo reclama, não dá dinheiro. Eu falei assim, rapaz, eu tenho um primo meu que ele é arquiteto. Sabe o que ele faz? Lava carro no lava-jato. Eu tenho um amigo meu, vizinho da rua, que ele é advogado. Sabe o que ele faz? Ele é vendedor da Mesbla. Tinha uma loja chamada Mesbla, ele é vendedor da Mesbla. Rapaz, qualquer profissão que você se dedicar, tu vai ter retorno. Se você não se dedicar, você não vai ter retorno. Isso é lei natural. Isso é lei natural. Se você correr atrás e fizer o seu caminho profissional, se dedicar, os caminhos vão aparecer. Se não fizer isso, rapaz, aí o cara pensou assim, é verdade, eu era novo, né, garoto novo, não tinha nada a ver, tá aí. Então a dificuldade maior, voltando a pergunta para não fugir muito, é essa. A dificuldade, a gente não tinha ciência, a gente não tinha respeito, a gente não tinha respaldo científico, a gente não tinha reconhecimento de outras classes, entendeu? Então essa foi o maior desafio meu no começo da carreira, sem dúvida. E pegando a mesma pegada, né, do José de Freitas, também passou por dificuldades, não foi fácil, hoje tu tem um nome reconhecido, mas não foi fácil, né, como as pessoas imaginam, não cai do céu, né? Então, a pergunta que eu iria fazer seria com relação à faculdade, o que te fez largar a faculdade, mas tu já respondeu, né? Não, mas na verdade, eu não larguei nesse momento, né? Eu não larguei nesse momento. Então explica aí pra gente aí. Eu não larguei nesse momento, mas eu sempre tive muita vontade de ser militar, né? Só que meu pai era militar, meu irmão era militar, e eu achava que aquilo ali era o meu caminho, né? E aí eu fiz um concurso, entrei, no meio da faculdade, falei para o pai, vou parar a faculdade, vou me dedicar ao concurso. Meu pai é oficial, falou assim, então você vai fazer oficial? Eu falei assim, vou fazer para sargento, especialista, sargento técnico, vou entrar, vou passar. E eu fui lá, fiz o concurso, estudei e passei no concurso. 60 mil candidatos, eu fui lá e emplaquei, entrei. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade e falei assim, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. É muito bonito, era muito bonito para o meu pai, era muito bonito para o meu irmão, mas não era o meu caminho, né, profissional. Eu me decepcionei quando cheguei lá na época, né, no Exército. Fui ser sargento do Exército, né, escola de sargento do Exército. E aí nesse momento, eu larguei a faculdade, fui para o Exército, chegou no Exército, eu vi que gostava da fisioterapia, né, que o caminho não era ser militar, o caminho era ser fisioterapeuta mesmo, então eu larguei e voltei. E esse papo que eu tive com esse cara aí, que ele falou do primo, que era arquiteto e tal, isso aí já foi no final da faculdade. Não foi, no começo da faculdade eu larguei a faculdade, fiquei 1 ano fora e voltei. E aí depois, no final da faculdade, depois de ter passado por esse transtorno todo, meu pai ficou muito chateado comigo, né, e tal, porque eu larguei o militarismo, que ele falou, larguei a faculdade que ele não queria que eu largasse, depois larguei o militarismo que ele não queria que eu largasse, aí voltei, enfim, fiquei nessa coisa de jovem. Eu acho que o jovem tem que arriscar no momento certo, né? Certo. E aí, no final da faculdade, eu tive esse papo com esse colega falou isso pra mim, eu falei assim, cara, é verdade, eu vou me dedicar a essa profissão, vou dar o melhor nela, vou fazer acontecer, a verdade foi essa. Então, aquele cara, ele realmente, hoje ele me fez estar aqui, né? Legal. Então é interessante essas lembranças, né? Isso já faz pouco tempo, deve fazer uns 30 anos já, né? É uma ótima história de vida que mostra, né? Que não é fácil para ninguém. É isso aí. Mas assim, Marcelo, hoje tu é reconhecido, tu tem a fama de ser o pioneiro e um revolucionário na área de DTM. Como é que tu enxerga isso? Não, eu não me considero revolucionário nem referência na área de DTM. Eu acho que assim, tem muitas pessoas muito boas que começaram também junto comigo, né, na luta aí, no reconhecimento dessa especialidade, mas eu acho que eu tentei inovar no momento que eu comecei a criar material
científico para isso, né? Na hora que eu comecei a criar, eu tive um livro, escrevi um livro, aí realmente eu fui revolucionário, porque tinham as pessoas ocultas, né? Você ganhava fazia o seu trabalho ali junto com o seu paciente e tal. Eu não, eu fazia meu trabalho junto com o meu paciente, mas eu queria mostrar esse trabalho para a minha carreira. Então acho que eu fui revolucionário nesse momento, quando eu saí do oculto e fui mostrar isso tanto para a sociedade como para os alunos e tal, e aí começaram a ler meu livro, e aí começaram então é nesse sentido que eu me vejo hoje uma pessoa revolucionária na parte de disfunções tempomandibulares, entendeu? Quando eu comecei a escrever e divulgar o trabalho da fisioterapia, hoje é extremamente reconhecido essa área dentro da fisioterapia, e tem um trabalho, uma ajuda à sociedade absurda, né? A gente tira o sofrimento de muita gente que está sofrendo com essa disfunção. Entendeu? Legal. Realmente, a maioria das pessoas não tem o conhecimento, não sabe o porquê. Eu vou aproveitar o gancho aqui para perguntar do José de Freitas sobre isso. O que te levou, o que te fez iniciar na DTM e dar assim, para o leigo, de que maneira a DTM pode auxiliar na vida dele? Então, o que me fez buscar DTM foi uma dor dentro de casa. Thaís, minha mulher, ela tem essa disfunção e estava tão agravante que eu chegava a acordar de madrugada com o apertar e ranger dos dentes dela. Você comentou isso lá. Sim. Quando você foi fazer? Foi, então esse foi o principal motivo pelo qual fui procurar o Marcelo no Rio de Janeiro e fazer o curso com ele. Foi procurar por amor. Sim, por amor. Por amor. Professor acha que ele procura por amor, viu? Como dá certo. Na época eu tinha procurado, né, alguns profissionais em Manaus e a gente não conseguiu tanto êxito. Então resolvi ir no Rio e me especializar, fazer esse curso com o Marcelo. Hoje a gente conseguiu aliviar muito, né? Então, assim, ou o meu sono ficou mais pesado, ou ela melhorou. Ela melhorou do bruxismo, porque nunca mais eu acordei com ela rangendo os dentes. Então, eu acredito que tenha dado certo aí. E esse foi o principal motivo pelo qual eu fui buscar a DTM. E depois também, no futuro, quando eu fui trabalhar no interior, né, no município de interior de Novo Airão, então, o mercado, quando você sai da faculdade, você sai muito cru. E o mercado, ele não te dá tapa nas costas, ele não passa a mão no seu ombro para dizer, tá tudo bem, eu vou te ajudar. Não, você tem que buscar. Então, desde a faculdade eu sempre tinha esse pensamento de que eu tinha que buscar, que a faculdade nos joga nesse meio muito cru. Então eu sempre procurei buscar me qualificar, e esse curso do Marcelo foi muito bom porque eu consegui ajudar muitas pessoas também lá no interior, e a gente teve ótimos resultados relacionados à DTM. E qual foi a outra pergunta que você falou? De que maneira esse teu estudo, esse teu aprofundamento na DTM, de que maneira ele pode auxiliar as pessoas aqui? Cara, eu costumo falar para as pessoas que entraram em contato para fazer o curso do Marcelo, né, que o curso do Marcelo ele é tão completo que hoje, mesmo sem eu aplicar em pessoas com disfunções temporomandibulares, todo dia eu estou aplicando técnicas do curso do Marcelo em pacientes com outras disfunções, porque é um curso muito completo. Então eu tenho certeza que esses profissionais que forem se capacitar aí nesses dias, nesses 3 dias aí, sexta, sábado e domingo, eu tenho certeza que eles vão sair do curso não só capacitados para entregar mais para esses clientes, mas também com uma ferramenta a mais para tratar de outras disfunções sem ser a DTM. Vou fazer uma pergunta aqui que vai servir para os dois. Aí um da sua posição, outro, porque vocês viveram em realidades diferentes no momento da pandemia, né? Um na região norte, outro no sudeste, não é isso? Então são realidades diferentes. Então eu queria perguntar aqui para vocês, de que maneira a pandemia influenciou no desenvolvimento ou crescimento da DTM? Marcelo, pode começar. Bom, vamos começar. Bom, na verdade, na pandemia tiveram todos os componentes para desenvolver a DTM ali presente, né? Primeiro, o isolamento social, o quadro de ansiedade e de medo e de desesperança, né? Tudo isso concentrado na sociedade ali, você só via notícias ruins e tal, e sem contar que você tinha
muitos parentes doentes, ou perdeu entes queridos, enfim, o estado emocional das pessoas e a qualidade do sono delas, né, foi realmente uma coisa que chamou muita atenção, né? Por quê? O número de pacientes de disfunção temporomandibular, eu não falo nem que dobrou, ele triplicou. E a gente sabe que um dos componentes principais, né, os mais estudados, de fator etiológico, né, de causas da disfunção temporomandibular, é justamente o fator emocional. Ansiedade, depressão, né, e aí associado a isso tudo, vem também o distúrbio do sono, vem os problemas do distúrbio do sono, dessa hiperatividade mental, até mesmo do medo. Você pode ter gatilhos também a nível do sistema nervoso central, né, do cérebro, também para desenvolver o bruxismo. Então, uma coisa vai entrando com a outra, e eu creio que o que as pessoas sofreram no Sudeste, com certeza sofreram aqui no Norte também, né, a gente viu isso muito, né, que muita gente morreu aqui, foi realmente um cenário muito triste, não só lá no Sudeste, mas aqui no Norte também. Eu creio que o José deve ter também visto muito essa situação acontecendo com os pacientes dele. Quando liberou lá o lockdown, liberou para profissionais de saúde, que eles pudessem pelo menos atender seus pacientes, nossa, era todo dia saindo de casa, várias vezes na semana, ia lá para a gente dar suporte a esses pacientes, entendeu? Então, eu emendaria na próxima pergunta, a gente passar para o José. Então, a demanda cresceu. Absurdamente. Pré-pandemia era uma, pós-pandemia... Pós-pandemia. E acabou reconhecendo ainda mais uma área que já estava começando a ficar reconhecida. Houve um boom. Inclusive, eu que sou professor da área, que ministro cursos de pós-graduação, eu formei uma turma de pós-graduação no meio da pandemia. Você vê o nível. Eu formei uma turma de pós-graduação com 24 alunos, todo mundo lá encapotado, lá de máscara, tudo, fazendo uma pós-graduação na pandemia. Da necessidade. A necessidade foi absurda, a procura foi absurda, foi alarmante. Então, o que eu estou te falando, eu acho que o fator emocional, lógico, foi o maior fator. Tem também um outro fator também, que é o também pós-Covid, né? O próprio Covid, já não se tem ainda certeza disso, mas que ele cria lesões neurológicas, a gente já sabe disso, já foi confirmado. Sim. E que muitos pacientes desenvolveram a DTM pós-Covid também. E mais um outro fator, muitos pacientes foram entubados, né? E do fato de terem sido entubados, também desenvolveram a disfunção articular e depois muscular também, pelo fator mecânico de colocar o tubo, desentubar, enfim. Então, foi essa questão, a questão da emoção, foi a questão do próprio Covid, que criou algumas sintomatologias e desenvolveu DTM em muitos pacientes, que a gente não sabe ao certo os mecanismos para isso, mas isso aconteceu, é fato. Sim. Né? E, por último, essa questão mecânica também, né? E também incluído nisso tudo o distúrbio do sono, né? Porque se você tem ansiedade, se você está estressado, você não dorme. E a gente sabe pelas pesquisas que quem não dorme é o maior fator para desenvolver dor crônica, né? Sim. Então uma coisa foi puxando na outra, e por isso dessa explosão de casos, né? Essa explosão imensa de casos. E, inclusive, muitos pacientes fraturaram dentes fazendo bruxismo e apertamento, né? A gente viu isso, os colegas dentistas comentaram muito isso. Lesões dentárias, lesões no canal mesmo, né? Lesões de canal endodônticas. Isso aconteceu muito. Então você vê que o negócio foi realmente uma alteração biopsicossocial que provocou esse estopim de casos que a gente viu durante a pandemia e depois pós-pandemia também. Sim. Entendeu? As pessoas passaram a viver num ambiente de medo, confinamento, né? Pavor. Manaus ficou no olho do furacão, né? Então, José, diz aí pra gente aí, o que tu viu? Tu acompanhou, tu teve de perto, eu sei que você atendeu nessa área. Conta aí pra gente aí. Olha, se lá no Rio, né, duplicou, acho que aqui na nossa região ela quadriplicou, né? A gente teve uma questão muito importante aqui,
na pandemia, que foi a falta de oxigênio, né? E o Marcelo falou uma palavra aí que eu considero ela muito importante, né? Que é o fator psicossocial. Então, se essas três áreas aí, o psico, né, o social e o emocional, ele não tiver ali bem alinhadas, bem enquadrados, então é um gatilho para você ativar qualquer tipo de dor crônica que você tenha no seu corpo. Então aqui em Manaus a gente também viu bastante pessoas que não tinham nenhum tipo de disfunção temporomandibular começando a apresentar desconforto nessas regiões, e pessoas também que já sofriam dessas disfunções, né, agravarem. Então assim, eu recebia ligações, mensagens de pessoas que queriam que mesmo no período de lockdown, mesmo sem a gente poder exercer o nosso trabalho de fato, né, tentavam buscar algum auxílio de alguma forma. E a gente sempre buscava aconselhar eles do jeito que dava, né, com alguma prescrição de exercícios, ou até mesmo modificando uma rotina no dia a dia deles, que isso é importante para diminuir alguns sinais e sintomas da DTM. Sim, sim. Legal, muito bom. Marcelo, tu podia definir para a gente quais seriam os principais fatores, o que leva a DTM? Bom, vamos dividir em 3 fatores básicos, né? Traumas, fatores psicossociais e fatores fisiopatológicos, né? Alterações fisiopatológicas ali que podem acontecer. Então, traumas podem ser microtraumas e macrotraumas. Microtraumas, por exemplo, o próprio bruxismo, né? O bruxismo não é só apertar os dentes, tá? A gente pode ter bruxismo sem apertar os dentes, detalhe. Mas o fato de você apertar os dentes, que é um tipo de bruxismo, né? Um modo de concentrar o bruxismo, que é apertando, isso aqui cria um microtrauma. Microtrauma na musculatura, como cria um microtrauma na própria articulação temporomandibular. E macrotraumas, né? Um soco na face, na cabeça, um acidente automobilístico, um trauma mesmo na cadeira odontológica, de ficar muito tempo com a boca aberta para extrair um dente, para fazer força. Ali isso tudo pode criar uma lesão, né? É um fator etiológico, um fator causal, microtraumas e macrotraumas, né? Microtrauma, por exemplo, morder unha, morder, por exemplo, chupar cana, né? Isso é um microtrauma, né? Morder alimentos duros. Então, microtraumas e macrotraumas. Quanto a fatores psicossociais, eu acabei já citando vários, né? A gente tem a questão da depressão, da ansiedade, do distúrbio do sono. Quer dizer, o distúrbio do sono vai entrar em questões fisiopatológicas, mas já também está associado a isso tudo. Então, ansiedade e depressão são quadros muito típicos, associados à disfunção temporomandibular, como também a hiperatividade, né? O próprio pânico, né? A síndrome do pânico é um agravante da ansiedade, né? Um agravamento da ansiedade. Tudo isso pode levar. E aí vem as questões sociais cooperando com essas questões emocionais, né? Porque aí você entra em questões políticas, você entra em questões financeiras, tudo isso leva a uma incerteza que acaba levando ao fator emocional, né? E tudo isso a gente passou ao longo desses anos, né? Tudo a gente passou ao longo desses anos. Muita incerteza de muitas coisas, né? E vem as questões fisiopatológicas mesmo, pode ser questões até genéticas, né? Tem pacientes que vão ter predisposição a desenvolver disfunção temporomandibular, ou melhor, dor crônica. Tem fatores hormonais, por exemplo, mulheres que têm alterações no estrogênio podem desenvolver disfunção, podem agravar a disfunção, né? Então, muitas das vezes não sou eu, o fisioterapeuta, que vou tratar aquele caso, nem um dentista especialista, e sim o próprio ginecologista dela que vai fazer uma reposição hormonal nela, né? Então, fatores, alterações no estrogênio, alterações genéticas, doenças pré-existentes, como, por exemplo, doenças reumáticas, doenças metabólicas, né? Também são fatores agravantes ou que vão desenvolver a disfunção temporomandibular. Então, basicamente são isso, fatores traumáticos, fatores hormonais, fatores fisiopatológicos e fatores psicossociais, né? Certo. Então, essas 3 situações, ou isoladas ou juntas, né, elas vão desenvolver a disfunção temporomandibular. Dito isso, tem uma pergunta bem interessante aqui. Eu vou começar pelo Freitas, José de Freitas, mas serve para os dois. Então, dito isso, vocês consideram a DTM uma patologia da era moderna?
Se quiser falar, pode falar. Não sei se da era moderna, mas eu acho que, assim, toda patologia, inclusive a DTM, tem ficado cada vez mais visível devido à questão das pesquisas, né, que a gente tem evoluído muito mais nas pesquisas. Como o Marcelo falou no início, a gente tem mais profissionais doutores, mais profissionais PhDs aí que estão fazendo pesquisa, e isso faz com que a DTM fique em ascensão também, mas eu acredito que não seja uma patologia da era moderna ou da vida moderna, e sim um efeito de que a gente está avançando mais em questões mesmo da ciência. Os estudos da DTM começaram em 1934, né? 1934, o primeiro relato, né? E foi um otorrino que começou a ver as relações da dor da articulação com o ouvido, né? Isso em 1934. E, só para você ter ideia, na década de 50, vários pacientes de DTM se suicidavam, né? Tiveram um relato nos Estados Unidos, né? Então, a própria Associação de Ortodontia Americana recebeu uma verba enorme do governo para pesquisar sobre DTM, que você não tinha pesquisas ainda, você não sabia o que realmente causava. Veio primeiro pensando que era questões de dente, depois começaram a ver questões de músculos, depois, enfim, até hoje foi os estudos mostrando isso tudo, que mudou muita coisa no raciocínio do tratamento. Eu falo que ela é moderna e ela não é moderna porque ela já tem estudos desde 1934, né, que foram evoluindo. E realmente as pesquisas foram mostrando, né, hoje o que é realmente com clareza para a gente, o que é a DTM e como tratá-la. Hoje pesquisa. Mas assim, foi uma evolução ao longo de décadas e décadas e décadas. Agora, eu às vezes toco nesse assunto de achar que ela é moderna, de falar que ela é moderna às vezes, porque fatores da sociedade hoje não tinham no passado. Por exemplo, essa questão da globalização, essa questão da ansiedade, né? Nunca tiveram tantas pessoas em depressão e ansiedade como tem hoje em dia, né? Nunca teve o estilo de vida hoje é um estilo de vida frenético, né? Frenético. E isso daqui a pouco você deve, eu não sei se você vai perguntar sobre isso, sobre questões do desenvolvimento até em crianças e adolescentes, Sim. né? Tem crescido absurdamente em crianças e adolescentes. Isso não é um fato normal, porque elas são pessoas novas, assim, estruturalmente, esqueleticamente, são pessoas que suportam muitos traumas, os ossos, as articulações, as cartilagens, suportam ainda muita coisa. Mas mesmo assim, com 10, 12 anos de idade, estão desenvolvendo a disfunção e parando em consultórios, né? Então, eu falo que tem essa quê do moderno, porque exatamente você tem um estilo de vida hoje que a pessoa hoje ela não consegue mais parar e cultuar uma floresta, né? Ficar ali olhando, tá sempre de coisa, porque ela tá na floresta e tá no celular tirando foto pro Instagram. Olha que floresta linda, a cabeça não para, né? Olhando notícias ruins. Bombardeado de notícias ruins, né? Eu mesmo tô entrando nessa febre de mexer nesse celular o tempo todo, né? Mas isso não é saudável. A gente está sentindo hoje isso tudo está batendo hoje nos nossos consultórios. Então, assim, se hoje nós temos 31% da população apresentando disfunção temporomandibular, eu creio que em mais de 10 anos eu vou chegar a quase metade da população. Entendeu? São dados alarmantes, porque o estilo de vida ele não vai regredir daqui para frente. Não. Tendência ele vai cada vez ficar mais acelerado. E isso aí vai criar danos não só para adultos, mas também para adolescentes e crianças, entendeu? Então, a grosso modo, a gente poderia dizer que ela não é uma patologia da era moderna, mas que o fator emocional ele influenciou para que ele crescesse e desenvolvesse ainda mais. Seria isso a grosso modo, né? E hoje, na verdade, eu até acredito que já tinham no passado várias pessoas que sofriam com disfunção temporomandibular, mas não eram diagnosticadas, né? Só para você ter ideia, puxando esse gancho, o Brasil é o segundo país no mundo que mais desenvolve pesquisas na área de disfunção temporomandibular. Você vê como é que nós aqui não somos atrasados nessa questão, não. Pelo contrário. Né? E hoje a gente vê que mesmo com tanta pesquisa e com tanta coisa, a gente ainda tem uma demanda muito grande e a gente às vezes não consegue ter sucesso com alguns casos de disfunção temporomandibular, porque são múltiplos fatores que levam esse paciente a desenvolver disfunção temporomandibular. Não é um fator
eu tenho um músculo tenso. Eu tenho músculo tenso, ele tem músculo tenso, você tem músculo tenso. Por que você tem dor e eu não tenho? Sim. Entendeu? Aí é questão individual da adaptabilidade de cada um. Sim. Né? Então a gente não pode se basear que é somente. Agora, se você tem esse músculo tenso, mas você é ansioso, você passou por um problema social muito grave, está passando por uma situação, um trauma, você tem associado a isso aí, você também tem um hábito parafuncional de morder uma unha, de morder isso, morder aquilo. Você tem um distúrbio também na cervical, um distúrbio postural, que também pode estar influenciando em todo o quadro. Então, a DTM é isso aqui, é esse copo aqui. A DTM é esse copo aqui. Você vai enchendo esse copo aqui com fatores, até ele transbordar. Ele transborda. Quando está transbordando é a dor. A dor é quando a adaptabilidade, o copo da adaptabilidade do corpo, ele não aguentou mais. Tantos fatores sendo colocados dentro dele, ele transborda. Não tem mais tolerância. Não tem mais tolerância, o corpo não aguenta mais. Aí é o momento que o sintoma aparece. Entendeu? O nosso público é de pessoas leigas que vão assistir, ouvir o nosso podcast, são pessoas leigas, cidadãos comuns. Nós vamos ter muitas pessoas da área do jornalismo assistindo, assim como também profissionais da área de fisioterapia e odontologia, né? Então, eu quero fazer uma pergunta aqui bem básica, que serve para todo mundo, tanto para o profissional quanto para o leigo. A enxaqueca, popular enxaqueca, o zumbido, eles têm relação com a DTM? E quais os fatores poderiam ser relacionados a ela? Eu pergunto para os dois. Quem quiser começar... O José, como eu falei, o José entrou no DTM pelo amor. Eu entrei pela dor. Pela dor do paciente, né? Ele entrou pela dor do amor dele, né? Então ele tinha que... E começou com dor de cabeça, não foi? Era dor de cabeça, né? Começou com dor de cabeça constante, né? A gente chegou... Como ela usa óculos, chegamos a pensar que era alguma coisa relacionada à visão. Mas aí trocou de óculos e as dores não cessavam. E uma coisa interessante também é que o Marcelo falou, não é uma coisa específica, não é algo único. Então, eu percebia que algumas musculaturas aí em volta dessa região da mandíbula estavam tensas e contraturadas. Então eu até fazia algumas manobras, algumas técnicas de terapia manual para a gente desativar, né, ou fazer uma limpeza diária ali, que o Marcelo gosta de usar muito esse termo. Então eu fazia uma limpeza diária, desativava aquelas musculaturas, a dor melhorava, mas ainda assim a gente não solucionava o problema, porque não é só na musculatura, é um problema mais a fundo, como ele falou, são várias cascatas ali, então você tem que ir mais a fundo, é um combo, como o Marcelo gosta de falar. Eu falo que o paciente de disfunção temporomandibular, ele está num curto-circuito neurológico, né? A gente como fisioterapeuta, a gente quer sempre ver alguma coisa relacionada à mecânica, né? Mas sim, nem sempre é somente a mecânica que está não funcionando direito, tá? Na verdade é o seguinte, quando o paciente chega para a gente com disfunção temporomandibular, geralmente ele vem com um combo de sintomas. Ele vem com dor de cabeça, ou a própria migrânia, que ela já tem componentes neurológicos envolvidos, ela vem com zumbido, ela vem com cervicalgia, e essas dores elas começam primeiro a sensibilizar uma área periférica, próxima ali da articulação e da musculatura mastigatória, e dependendo do paciente, da genética dele, do comportamento, da parte emocional dele, essa dor que era concentrada apenas nessa região da periferia da articulação da musculatura da mastigação, ela vai começando a descer, ela vai começando a pegar outras dimensões e ficando uma dor generalizada, né? Tanto que existe uma relação, né, que se estuda hoje em dia, né, você tem ainda comprovações da dor pélvica relacionada à disfunção temporomandibular. Sim. Né? Achei bem interessante de lombalgias sendo correlacionadas à DTM. Cervicalgia nem se fala, né? Então existem dores à distância que podem ser provocadas por uma questão também de sensibilização de todo o sistema, de sensibilização de todo o sistema nervoso central, né? Então, para os leigos é o cérebro, né? Problemas lá dentro do cérebro, né? Então, assim, o zumbido, a dor de cabeça, as alterações vestibulares também, vertigens, tonturas, também podem estar correlacionadas, as cervicalgias, as lombalgias, as fibromialgias, enfim, as dores pélvicas,
Você vê, ela realmente é uma disfunção que chega um momento que ela se torna até incapacitante, né? Sim. Assim, mas calma. Pessoal, quando a gente fala esses dias, tem leigo vendo, assim, tô ferrado, né? Tô todo esculhambado. Calma. Primeiro que tem tratamento. Tem tratamento. O mais Segundo, importante é isso. A evolução da DTM ela é benigna. Ela não evolui muitas das vezes, na maioria dos casos, de quase todos, ela não evolui para coisas mais graves. Ela, com tratamento adequado, com orientação adequada, com mudanças de hábitos, com a presença, muitas das vezes, de um dentista associado a um fisioterapeuta, fazendo o manejo correto desse paciente, esse paciente ele pode ficar... Eu não vou falar o termo curado, esse termo curado é um nome muito genérico, ele vai ter remissão dos sintomas, pode viver 20 anos sem ter um sintoma, mas eu não posso falar que ele está curado, não sei, porque como ele é multifatorial, de repente ele vai se aborrecer daqui a 20 anos com o marido, a mulher vai se aborrecer com o marido vai se aborrecer, ele vai desenvolver... Sofrer um trauma. Entendeu? Então eu não posso chegar e falar assim, você nunca mais vai ter um sintoma, mas você tem uma remissão, o paciente fica às vezes 20 anos sem ter um sintoma, ou mais, ou a vida toda não tem mais o sintoma, entendeu? Eu estudei um pouco sobre esses casos, né, antes da gente fazer o podcast, e eu deixo aqui um conselho aqui, que eu aprendi com isso, deixo um conselho aqui para os nossos ouvintes, né, os leigos. Eu vejo muita gente reclamar de dor de cabeça, né, de enxaqueca. Vocês devem procurar um fisioterapeuta, tá? Procure um fisioterapeuta. Muita gente não sabe que a gente trabalha nessa área, né? Sim, eu pelo menos... É uma profissão relativamente nova ainda, né? A profissão é nova, que a nossa profissão, ela vem... Na verdade é uma especialidade, né? E a especialidade que na verdade o termo, né? A gente tem um termo certo que a gente usa, é disfunções cérvico-crânio-mandibulares, né? Tanto que a única pós-graduação com essa nomenclatura que existe hoje no país é a minha pós-graduação, que eu sou criador e coordenador dessa pós-graduação, que é um convênio com a Faculdade Delta, lá de Goiânia. A gente trouxe para o Rio de Janeiro. Então a gente tem a pós-graduação em fisioterapia cérvica e mandibular, onde lá você vai aprender a fazer o manejo do zumbido, das cefaleias, das DTMs, tanto articulares como musculares, das cervicalgias correlacionadas, das alterações cranianas correlacionadas, das outras alterações posturais correlacionadas também à DTM, enfim, o profissional sai completo, o fisioterapeuta sai completo, né? Então ele tem essa especialização no Rio de 13 meses, né? Que é esse curso, porque a gente não tem a especialização ainda pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Com o tempo vai acontecer, como foi na odontologia. Sim. A pessoa trabalhou 20, 25 anos nessa área, agora, coisa de há poucos anos atrás, é que a odontologia tem hoje a especialidade em disfunção temporomandibular e orofacial. E isso vai acontecer com a fisioterapia, é uma questão de tempo, né? Porque o número de fisioterapeutas que hoje se dedica a trabalhar, a tratar disfunções temporomandibulares cresceu absurdamente, porque é rentável. Sim. E tem um público enorme, tem uma demanda enorme, que só cresce a cada momento. Né? E outra coisa, ele deixou hoje o fisioterapeuta de trabalhar só com ortopedista, está trabalhando hoje com otorrino. Ele trabalha hoje com um neurologista, ele trabalha hoje com um dentista, com cirurgião bucomaxilo. Então ele mudou as parcerias deles, que se transformaram em parcerias rentáveis. Tem fisioterapeuta hoje atendendo pós-operatórios, por exemplo, na região, não sei se essa realidade já chegou aqui, mas que cobram 500, 600 reais para você fazer o tratamento no pós-operatório imediato com esses pacientes, né, que necessitaram de fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço. Então, você é uma área que está crescendo absurdamente. Né? Vou aproveitar aqui para abrir um aspas para os nossos ouvintes na seguinte questão. Primeiro, para o leigo, eu diria, procure um fisioterapeuta para você ver, porque, como foi citado aqui, existem muitas coisas que parece que é para neuro, que é para dentista, quando na verdade é para o fisioterapeuta. E para os profissionais da área, eu diria o seguinte: quem está na região norte, procure o José de Freitas. Ele vai estar trazendo cursos de especialização para essa área, porque você que é o profissional da área, você precisa se especializar. Você precisa ter conhecimento para atender melhor os seus pacientes, para oferecer serviço de qualidade e para atender realmente a demanda que tem. É uma demanda muito grande. Depois que eu estudei esse tema, eu fiquei impressionado. E para quem está fora da região norte,
procura diretamente o Marcelo, através das redes sociais, no mesmo caso do José de Freitas, procura as redes sociais dos dois, ou diretamente no portal MKN, que também eu direciono para eles, e façam, você profissional, faça a sua especialização, porque vale a pena, não só financeiramente, mas a satisfação de você atender o seu cliente, o seu paciente, com qualidade e resolver o problema. E para você que é leigo, fica aí o alerta, que eu também não sabia, que a enxaqueca, que o zumbido, né, que o bruxismo poderia ser tratado com o fisioterapeuta. Eu vou dar um gancho nisso aí, Adilson. Vou fazer o seguinte, vamos lá. Na verdade, vários profissionais podem tratar essas alterações, né? O neurologista, o otorrino, o dentista especialista, né? O fisioterapeuta. Na verdade, antigamente o fisioterapeuta era você me perguntou lá no começo uma das dificuldades. O fisioterapeuta, ele tinha que atender, para ele atender uma pessoa, tinha que ter para outro profissional, um médico, encaminhando para ele, senão ele não saía, ele ficava, não tinha o que ele fazia. Ele dependia de um médico encaminhar. Hoje nós não, hoje nós somos profissionais de primeiro contato. Então o fisioterapeuta, também não é todo fisioterapeuta que sabe tratar, tem fisioterapeuta que não sabe nem como começar, não tem a mínima ideia do que seja. Ele não fez um curso, uma especialização, não tem, porque isso não é dado na faculdade, isso não é dado na graduação. Entendeu? Se você não estudar isso depois da graduação, você não consegue andar para frente. Raríssimos são as graduações, os cursos de graduação em fisioterapia que ensinam, tem essa disciplina na grade horária, na grade. Muito difícil. Raríssimo. Talvez sejam menos de 4, 5% de faculdades que tenham isso. Então, você falou muito bem, procure um fisioterapeuta, porque a população não sabe que o fisioterapeuta trata, mas procura um fisioterapeuta especializado, porque um fisioterapeuta especializado, ele vai avaliar e ele vai falar assim, isso aqui não é para mim. Sim. Isso aqui é para o neurologista. Sim. Ou ele vai avaliar e vai falar assim, não, esse caso aqui é um caso que eu consigo tratar. Por exemplo, uma cefaleia cervicogênica, que é uma cefaleia provocada por distúrbio na cervical, principalmente na cervical alta, próxima à base do crânio. O fisioterapeuta ele tem toda a capacidade de examinar, avaliar e tratar e resolver aquele caso. É uma cefaleia que pode ser tratada e pode ser corrigida por nós. Mas, por exemplo, um quadro de migrânia, que é um quadro que a gente chama de cefaleia primária, que nem se sabe ao certo a causa dela, né? Ela tem sinais neurológicos que um neurologista, né, de preferência um neurologista especialista em cefaleia, deve atender esse grupo esse tipo de pessoa, entendeu? Então, o fisioterapeuta especializado, no caso aqui nós temos como também referência o José, que atende esses casos aqui, né? Temos outros profissionais também que atendem, são pouquíssimos que eu conheço aqui em Manaus que fazem isso. Sim. Eu conheço uma amiga, que também já está militando com isso há um tempo já, nessa parte de disfunção. Conheço um casal também de ex-alunos meus também que foram ao Rio também, e também atendem, e conheço o José. Eu conheço pouquíssimas pessoas que lidam com isso. Mas o José vai chegar lá, chegou a pessoa com dor de cabeça, com zumbido, com sei lá o quê. Esse zumbido aqui, ele vem da DTM ou ele não vem da DTM? Ele vai conseguir diagnosticar. Não vem da DTM. Então não é com ele, é com o otorrino. É importante ele saber quando é para ele e quando não é para ele. Então, assim, e é um fator que às vezes precisa de um auxílio multiprofissional, né? Não só do fisioterapeuta especializado. Exatamente. Cada vez a gente vê essa coisa. Essa coisa assim, às vezes a gente vê um médico que ele se isolando, né? Não, eu trato, eu resolvo, eu faço tudo. Às vezes tu vê um dentista também fazendo isso. E às vezes o negócio ele é multifatorial. Então, por ele ser multifatorial, ele tem que ser transdisciplinar. Cada um vai ter que atuar na sua. Não adianta. O cara chegou com um distúrbio cervical, o médico vai tratar da forma dele, com medicamento e tal, né? Já o dentista nem vai tratar, né? Porque cervical G, geralmente não é a área, né? Então vai pegar, vai cair na nossa mão. Entendeu? Mas não é, como voltando, não é qualquer fisioterapeuta que sabe tratar. Não é. Especialização se ele não fez um curso de formação, ou ele fez uma formação, que não precisa ser de tantas horas assim, mas porque ele tem uma grande noção do como agir, ou ele fez uma pós-graduação, que é no mínimo 360 horas, para que ele consiga, então, ter todo o embasamento para poder o conhecimento para isso. Nós falamos muito aqui na cervical agora, então vocês poderiam assim fazer um breve resumo para a gente? Qual a influência da cervical na DTM? Olha, eu vou deixar essa pergunta para o José, por quê?
O José falou de uma coisa que eu ensino para meus alunos, aos alunos aí que estão assistindo, né? Eu falo uma coisa chamada limpeza diária. Certo. Limpeza diária. E nada melhor do que o próprio aluno falar como é que foi os resultados da limpeza diária da cervical, porque eu falo da cervical, falo da musculatura anterior, que é a musculatura ligada ao ocioide, falo da musculatura posterior, ligada à cervical, da musculatura anterior, ligada ao ocioide. Então, deixa o José te responder isso aí. Então, passa essa bola, né? então vamos lá. Cara, é total. A relação é total, né? Então, a gente vive, já foi dito aqui que a gente vive numa era muito corrida, onde a gente cada vez percebe que o tempo ele vai passando muito mais rápido, a rotina acelerada, problemas emocionais, problemas estruturais, psicológicos, e isso tudo influencia e gera uma coisa chamada sobrecarga muscular. Então, quando você chega em casa, que você sente como se estivesse carregando um fardo, né, um saco de cimento nas costas, ou o mundo nas costas, é a musculatura. O primeiro contato é a musculatura ali gritando para você: eu preciso de socorro. Então, a limpeza diária, nesses casos, ela é muito importante, porque a gente vai desativar todas essas musculaturas ali. Eu já ia te pedir isso aí. Então vamos lá. Quando nós temos leigos. Olha, é limpeza diária, né? Não é diária. É diária. A gente fica pensando que é diária, né? E também não é área de serviço, não. É área. É porque então, nós temos muitos leigos, porque isso aí vai fazer com que as pessoas se atentem mais para os detalhes e procurem o especialista. Sim. Então é bom detalhar. Então essa limpeza diária, o que seria isso? É basicamente uma liberação miofascial, ou seja, para os leigos aí é uma massagem mais profunda, né, com uma técnica específica para a gente desativar pontos de gatilho que ficam concentrados ali naquela musculatura. Então ela serve para a gente diminuir essa sobrecarga e fazer com que essa região aqui da disfunção da ATM, ela relaxe, tire realmente essa pressão dessa região. Então, é muito importante esse trabalho, e essa relação que ela tem com a cervical, sim, acontece na grande maioria dos casos por conta dessas musculaturas que estão ali todas inseridas. Então, a gente tem músculos aqui nessa região aqui do nosso corpo que a gente consegue fazer a limpeza diária, desativando esses pontos de tensão, diminuindo essas sobrecargas, e diminuindo essas sobrecargas a gente oferece um quadro para o cliente melhor do que aquele que ele veio até nós. Certo. Eu vou fazer como a gente tem muita gente leiga, eu vou explicar de uma forma também que talvez eles possam entender como é que é esse raciocínio da limpeza diária, né? Vamos imaginar que a nossa cabeça é uma roldana. Onde tem uma corda que puxa para frente e outra corda para trás, né? Então tem uma corda puxando assim e uma corda puxando assim, né? O celular puxa para frente. Aí acontece, se eu puxo aqui, alguém reage atrás. Se eu puxo atrás, alguém reage na frente. Então, quando essas musculaturas daqui, da região anterior cervical, ligadas ao ocioide, elas estão tensas, automaticamente você vai ter tensão aqui e vai ter tensão aqui. Se eu tiver tensão aqui atrás, por problemas de má postura, ou por problemas tensionais emocionais, ou sobrecarga ergonômica, ou uma série de outros problemas relacionados à cervical, essa tensão aqui vai gerar tensão à contrapartida aqui. Se gera tensão aqui, gera aqui. Então, é um ciclo vicioso. Então, o que eu ensino ao aluno? Que ele libere os músculos não só da face, ele libera os músculos da face, libera os músculos da região ióide, da região cervical e da cintura escapular, que é os nossos ombros aqui, porque esses músculos daqui, eles se ligam até os ombros. Tem muitos pacientes com DTM que desenvolvem também dores em ombro. Problemas aqui, bloqueios aqui na frente, vão desenvolver também bloqueios torácicos, né? Que podem, inclusive, afetar teu jeito de respirar, né? Sim. Então, assim, ela vai atingindo, ela vai travando, trava aqui, vai travando tudo, travando aqui. Entendeu? Só acho assim, que às vezes a gente está explicando essas coisas, aí a pessoa que é leiga, ela acha assim, né, já viu como é que você está explicando um sintoma para uma pessoa? Fala assim, cara, estou sentindo isso. Eu estou sentindo isso aqui também. Eu já estou diagnosticando aqui com os 10. Não façam isso. A nossa forma do fisioterapeuta está enxergando a disfunção temporomandibular e como a gente está dando assistência a vocês de forma correta. Mas não fiquem preocupados se isso aqui se achou um pouquinho mais tenso aqui na frente ou atrás. A gente trata isso, relaxa. Então, deixa eu passar aqui para um próximo tópico. A sensibilização central, ATMI e DTM, qual a relação?
Então, a sensibilização central, ela, na verdade, é o seguinte, é quando você tem alterações na modulação da dor, né? Você tem vias que levam a informação dessa dor para o cérebro, né? E do cérebro ela é interpretada no sistema nervoso central e ela volta como uma resposta. Essa resposta ela volta acelerada ou ela volta retardada? Ela volta amplificada ou volta diminuída? Enfim, depende de como está o sistema neurológico seu. Se você tem uma alteração neurológica nessas vias ascendentes e descendentes de dor, você tem uma via que manda informação, está mandando muito rápido essa informação para o sistema nervoso central. E a via que inibe a dor está muito lentinha, o que vai acontecer? Você passa a ter aumento da tua dor, que vai criar uma dor crônica. Você vai começando a desenvolver dores não só nessa região de cabeça, você vai começando a desenvolver também dores para o pescoço, para os ombros e para a região do tórax, você vai passando a ter outras e outras dores envolvidas, entendeu? Então a gente chama esse fato, que está muito relacionado à DTM, de sensibilização central. Bem, o tempo voa, né? Jura? O tempo voa. Cara, tá super interessante, eu estou muito animado, eu acredito que quem está assistindo também tá. Tinha muita coisa ainda para a gente falar, inclusive sobre o bruxismo. Eu vou fazer 2 perguntas sobre o bruxismo, aí a gente passa já para as considerações. Eu só acho que você deve perguntar para mim, para nós dois, alguns sintomas que talvez as pessoas não... Sim, interessante. Não, José, quais são os sintomas que a gente mais vê? Você que lembra aí. Aí você lembra, depois eu falo alguns, você fala alguns. Tá, eu acho que a dor de cabeça, né? Ela é um dos primeiros sintomas aí. Dor de cabeça. Dor de cabeça, isso, dor na cabeça. A própria dor muscular mesmo. As pessoas que sofrem, que têm essa disfunção temporomandibular, qual é o sinal clássico que elas trazem pra gente? É que a grande maioria delas acordam com essa região aqui um pouco cansada, fadigada. Elas falam como se eu tivesse passado a noite mastigando pedra. Então esse é um dos sintomas, né? Não é o principal, mas são alguns dos sintomas. E o Marcelo aí pode falar mais pra gente de forma muito mais clara. São vários os sintomas, né? Você tem sintomas articulares e musculares, né? Então os musculares você tem, como ele falou, cansaço na musculatura, dores referidas, você vai mastigar, vai falar, e a dor ela irradia para a cabeça, porque ela tem pontos de gatilho, né, espalhados na musculatura da face, a musculatura que trabalha na mastigação. Você tem problemas associados à dor cervical, você tem problemas associados ao ouvido, não só dores no ouvido, mas também sintomas como, por exemplo, o zumbido. Você tem a cefaleia também associada à cervicalgia, você tem a cervicalgia associada à tontura, à vertigem. Você tem alterações articulares, por exemplo, alterações na coordenação dos movimentos mandibulares, a pessoa tem dificuldade de abrir e fechar a boca, ela tem travamentos, às vezes, que podem acontecer, tem sons dentro da articulação, ruídos, né, estalos, crepitações que podem aparecer. Tudo isso está dentro de um quadro da disfunção temporomandibular. Quer dizer, eu citei aqui os sintomas mais típicos, né? Porque você tem uma enxurrada de sintomas, como eu já falei, é um combo, né? Assim, como nosso tempo está curto, eu vou pedir para vocês um resumo sobre o bruxismo, né? Porque nós temos o bruxismo do sono, o bruxismo de vigília. Qual a diferença? Principalmente a maioria das pessoas leigas não sabe. Eu sei que alguns profissionais não têm esse conhecimento, então era bom fazer um apanhado sobre o bruxismo. Vocês... O bruxismo do sono... É importante falar sobre o que é bruxismo, sim, né? Sim, muita gente não conhece. O bruxismo, gente, não é... Muita gente encara o bruxismo como apertar os dentes, tá? O bruxismo não necessariamente a gente tem que apertar os dentes. O bruxismo é uma contração involuntária da musculatura mastigatória, que ela tem origem no sistema nervoso central. Então, por exemplo, gente, corrigir os dentes para melhorar o bruxismo, isso não tem evidência científica, né? Usar a placa para curar o bruxismo não tem evidência científica. Você tem evidência científica, sim, usar a placa para amenizar os sintomas e as lesões do bruxismo, mas não para curar o bruxismo. Você pode, a ortodontia, fazer o tratamento ortodôntico, corrigir os dentes para você curar o bruxismo, não adianta fazer isso. Você não o bruxismo, ele é um comportamento central, ele vem do sistema nervoso central. E muitas coisas podem desenvolver o bruxismo. Você pode ser alterações idiopáticas, a gente não sabe a razão, porque uma alteração neurológica a gente não sabe o que é, na verdade. Mas também, por exemplo, refluxo pode criar bruxismo, refluxo gástrico,
pode criar bruxismo, pode desenvolver o bruxismo secundário. Alterações respiratórias podem desenvolver o bruxismo secundário. Né? Distúrbios do sono podem desenvolver o bruxismo secundário. Né? O ronco, enfim, vários problemas clínicos podem desenvolver o bruxismo, que ele se manifesta de duas formas: ou o bruxismo durante o sono, que a gente vai chamar de bruxismo do sono, e o bruxismo de vigília, que é aquele bruxismo que a gente faz durante o dia, apertando os dentes. Esse bruxismo de vigília é que está correlacionado a distúrbios emocionais, a ansiedade e outras situações mais cotidianas. A pessoa nem percebe estar com raiva ali, nem percebe estar ali, ou apertando ou contraindo a musculatura, e na maioria das vezes por problemas de estresse. Entendeu? Então esse bruxismo é o bruxismo que mais cresce e está muito mais correlacionado à disfunção temporomandibular do que propriamente até o bruxismo do sono. Até porque o bruxismo de vigília é o bruxismo mais cêntrico, aquele que aperta mais. O bruxismo do sono, ele é mais de ranger, ele tem mais movimentos de lateralidade da mandíbula do que necessariamente movimentos de apertar. Então, para os dentes, é muito ruim o bruxismo do sono, não que o outro não seja, os dois são ruins para os dentes, mas para o bruxismo do sono ele é muito pior, porque ele range, então ele vai lixando o dente. Tá? E o bruxismo também de apertar também é ruim para o dente, para a parte do periodonto e tal. Mas, assim, claramente para facilitar a vida de quem não entende, é leigo no assunto. Bruxismo de vigília é feito durante o dia. Durante você está andando, está caminhando, está apertando, está malhando, está apertando, está dirigindo, está apertando, está trabalhando, está apertando. E não está percebendo isso. E o bruxismo de sono é aquele que você tem situações no sono, que você está dormindo e está fazendo aqueles movimentos involuntários ali sem você perceber. Pô, gente, tem tanta coisa interessante aqui para falar que eu tô já... Mas se quiser, pode marcar um próximo podcast que eu venho para cá, né? É o jeito de fazer uma continuação. Vem para cá, isso. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui que serve para todas as áreas, não só para o fisioterapeuta. Essa eu não posso deixar de fazer, apesar do tempo estar imprensado. Com a experiência de vocês acreditam que é melhor ser um profissional generalista ou é melhor escolher uma área e se especializar nela? Isso eu acho que serve para tudo. Começa, José. Então, eu sempre falo que a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, ela deveria ser igual um TCC na faculdade, né? Porque todos nós aqui, antes de nos formar, a gente presta um TCC. Então, quanto mais você delimita um tema, uma área, mais você fecha isso, mais chance de ter sucesso você terá. Então, na nossa vida profissional é isso. Não adianta a gente querer atirar para todo lado e querer abraçar o mundo com as pernas. Quanto mais você se especificar, delimitar uma área para você atuar, mais chance você tem de ter sucesso. Eu vejo também dessa forma, algumas ressalvas, por exemplo, no começo de carreira, você é um zero à esquerda, você não é um nada, né? Você é uma gota no oceano, né? Então você tem que aparecer de alguma forma, né? E não dá tempo hábil de você se especializar, então você se torna um cara generalista. Eu, por exemplo, quando comecei minha carreira, eu atendia desde criança, que eu hoje não toco numa criança, porque eu não me acho capacitado para isso, como atendia a uma lesão neurológica, a disfunção da TM, fazia tudo. E chega um momento da sua carreira que ou você continua como generalista e continua ganhando merreca, vamos falar assim, né? Ou você vira o cara, entendeu? Você só tem essas duas escolhas. Se você quer chegar a um patamar da tua profissão, que você fala assim, putz, agora eu estou bem na minha profissão, você tem que se especializar. Você tem que escolher um nicho dentro dela e seguir aquele nicho. Mas de começo, eu acredito que é assim, é uma dificuldade normal da pessoa ser generalista. Acho que qualquer profissão tem isso. É trabalhar com o que tem e procura se especializar e definir uma área depois. Depois define a área e vai em frente. Não para nisso, isso aí. Então, caminhando já para as considerações finais, eu queria que, dos dois, vocês recomendariam algum curso de especialização para o fisioterapeuta? O que vocês recomendam? Olha, o próprio José fez o meu curso no Rio, que foi um curso, uma formação de 40 e poucas horas, né? Quer dizer, às vezes 40 e poucas horas, mas uma pessoa que já tem um entendimento, um fisioterapeuta que já tem um entendimento global, já tem um raciocínio, um bom senso, ele faz grande diferença, né? Como fez diferença, com certeza, na vida profissional dele e dos pacientes que ele atendeu, né? Mas hoje nós temos a especialização, nós temos a pós-especialização, não, vou falar, pós-graduação em fisioterapia cérvico-crâniomandibular,
que eu indicaria hoje para os fisioterapeutas que buscam seguir essa área, se especializar, porque lá você vai aprender a tratar zumbidos, aprender a tratar cefaleia, vestibulopatias, paralisias faciais, distúrbios oculomotores, alterações na própria articulação temporomandibular, problemas cranianos, pós-operatórios de cabeça e pescoço e também, inclusive, oncológicos. Então, você vai aprender a ser um profissional altamente especializado nessa área de cabeça e pescoço. Entendeu? Então, vamos para as considerações finais. E, José, já que nós estamos finalizando, eu queria que tu falasse do teu projeto em Manaus. Muitas pessoas não sabem. É um projeto que vai atender não só a sociedade, mas os profissionais da área. Fala um pouco para a gente, os cursos, o que tu está trazendo aí de novidade? Então, esse é um projeto que eu já idealizava, né, desde cedo, quando eu me formei, porque eu vi que era uma dor que eu tinha, né? Então, eu sempre gostei de buscar esses conhecimentos na fonte, que aí você não perde tanta coisa. Então, é custoso para... Tanto que você recém-formado saiu de uma cidade de recém-formado, isso mesmo, recém-formado, fazer meu curso. Recém-formado, eu acho que não estava nem com os 3 meses de formado, fui para o Rio de Janeiro fazer o curso com o Marcelo. Então, eu acho que é essa dor, né, de você tentar, é muito mais caro, mais custoso você ir para um outro estado fazer um curso, enquanto esse profissional chegar aqui no seu estado, você diminui muito esses custos. Então eu quero cada vez mais tentar trazer profissionais de referências, assim como o Marcelo, para capacitar esses profissionais, para que eles possam desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível. E a gente está, nesse final de semana, a gente está com 2 cursos, né? O do Marcelo, de DTM, e a gente está com o curso Bailey também, que vai acontecer aí nos mesmos dias. Então são 2 cursos de alto padrão. Aí a escala Bailey é uma escala que ela já é conhecida no mundo todo, uma escala internacional que serve para identificar atraso no desenvolvimento infantil para profissionais da saúde. Assim como o curso do Marcelo também é um curso numa área que vem, né, a somar muito aqui para Manaus, que a gente tem carência nessa área de profissionais especializados. Então acredito eu aí que a gente, no final do curso, a gente vai ter mais alguns profissionais aí capacitados para dar conta dessa demanda aqui do nosso estado. Marcelo, tuas considerações finais, fala também dos teus cursos, o que tu está trazendo de novidade aí para a gente? O curso, até quem já fez o curso há 2, 3 anos atrás, deveria fazer de novo, né? Por quê? Porque é muita coisa que muda, né? No contexto não só do tratamento, mas também no contexto clínico da disfunção temporomandibular. O que a gente fazia no passado, hoje a gente já não faz, e faz de uma forma muito mais complexa num sentido e muito mais simples no outro, né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que se reciclar. Aí que eu trago assim, eu tento trazer o máximo de informações atualizadas para o meu aluno. Acabei de vir do congresso agora internacional de disfunção temporomandibular e dores orofaciais em São Paulo, faz agora no dia 12, 13, 14 e 15 de abril. Então passei lá 4 dias, 4 dias, só aprendendo, reaprendendo tudo de uma forma hoje nas pesquisas, baseadas em evidências. Então assim, se você quer entrar nessa área, que você procure um profissional que esteja atualizado, que busque o melhor para o paciente e que tenha também uma visão humana. Se não tiver uma visão humana, você cria robôs. Nunca vai ser um bom profissional. E cada vez mais o que a gente vê é que o paciente de DTM precisa de acolhimento. Se ele não tiver acolhimento, ele não consegue ter uma evolução do tratamento dele. Então quero aqui agradecer ao Marcelo, ao José e a você que ficou com a gente acompanhando e que vai depois assistir o nosso podcast. Quero agradecer, muito obrigado. Não esqueçam, acompanhem nossas redes sociais, ative o sininho, essa mensagem é antiga, hein? Ative o sininho, aperte o joinha e acompanhe. Nós tínhamos muita coisa ainda para apresentar. O tempo é curto, o assunto é bom e com certeza nós vamos nos preparar para fazer um próximo episódio para tocar nos assuntos que nós não tocamos aqui. Muita gente sofre com esses problemas de enxaqueca, né, de bruxismo, de zumbido, dores pélvicas. Eu aprendi muito, eu acredito que quem assistir também vai aprender muito. Muito obrigado a todos e até a próxima.